Vou apresentar sucessivamente sete postulados. Os SUS são 7 só, não são 15, nem 20, nem 30. São 7 afirmações de partida duras para depois poder sobre elas dizer alguma coisa que a justifique. E o primeiro é este, o de que a arqueologia ou é social ou não é nada. Falar em arqueologia social é como que, na minha opinião, uma tautologia, uma redundância, porque ela tem mesmo que ser social. Se não, pode ser antiquarismo, mas não é arqueologia. Esta afirmação conduz-nos, remete-nos diretamente para o conceito de património. Como digo, repito, eu não vou voltar a insistir nisso, embora seja um leitmotiv do meu pensamento, não é, a arqueologia não se esgota, nem se cumpre, nem se justifica por ser património, justifica-se por ser história, e a história não se justifica por ser património. Património é um conceito reducionista da arqueologia, mas em todo o caso é bastante importante e tem vindo a crescer cada vez mais nas sociedades contemporâneas, sobretudo, não é? Este serviço do pai, porque é o que significa património, pater numus, munus, pater munus, não é? O serviço do pai. E é muito curioso, aliás, que nós chamemos ao que chamamos património, património, e depois temos uma outra palavra, o serviço da mãe, como matrimónio, que tem um significado semântico para nós completamente diferente, é o serviço da mãe. É muito interessante isso, e só isso já justificaria um debate sobre as sociedades patriarcais e matriarcais e o sentido do que é público, que é do pai, do que é privado é da mãe, o que é íntimo, o que é para partilhar publicamente, etc. Portanto, este serviço do pai, em termos genéricos, pode ser muito vasto, tão vasto que nós temos a desdita de agora ter à frente da Direção-Geral do Património Cultural alguém que se diz que sabe muito de património imobiliário, mas não de património cultural. E, portanto, é uma palavra, de facto, bastante polissémica, ampla, e aqui estão, dentro do domínio, mais do nosso domínio, não do património da especulação imobiliária, mas algumas possíveis classificações do património. Ele pode ser dividido entre cultural e natural, entre material e imaterial, móvel e imóvel, monumental ou não monumental, grande património ou pequeno património, ou até património reinventado, não vernacular, aquilo que é reinventado permanentemente. Património, depois, por as várias disciplinas, mais tradicionalmente tem que se divide o estudo do património, etnográfico, artístico, arquitetónico, arqueológico, geológico, paleontológico, etc. Depois podemos ainda ter uma outra ótica de abordar o património, o conceito de património, como o património tutelado legalmente, seja por os institutos de inventariação, do inventário, ou seja por a classificação, e património não tutelado legalmente, património público, património privado, etc, etc, etc. Portanto, enfim, isto são apenas algumas aproximações entre as muitas possíveis para, digamos, procurar distinguir no interior do campo muito vasto do que é o património. A arqueologia, o património arqueológico, constitui uma parte, digamos, um setor, um segmento desse todo que é o património cultural. E é aquele em que corre o risco nestes primeiros slides de estar um bocadinho a ensinar o Padre Nosso ao Cura a ser óbvio e chover no molhado, mas desculpem, não pode haver gente que esteja a assistir
que não sejam até alunos do vosso mestrado, porque uma vez que a sessão é aberta e, portanto, fazer um bocadinho aqui de pedagogia genérica, a ideia de que realmente a arqueologia é o domínio do material, no estudo da história. Esta outra ideia é muito importante, a de que o monumento, e o monumento no sentido epistemológico, é também o caco, é o sílex, é o resto de sílex, portanto o material, o vestígio material é no sentido de monumento, no sentido mais filosófico do termo, monumento e documento, não tem hoje fronteiras de caráter ontológico ou epistemológico como foi considerado que tinham nos séculos XIX e início do século XX, filósofos de ciência, designadamente, como Michel Foucault. Até eu cito muito esta passagem da Arqueologia do Saber de Michel Foucault, porque me parece especialmente interessante para nós, arqueólogos, e para a arqueologia, que é o de considerar, diz ele, que a história nos nossos dias é o que transforma os documentos em monumentos. Aquele parênteses é meu, como reflexão minha da articulação das frases dele, e eu diria que, ou seja, tal como o Dr. se considerava que a arqueologia apenas se cumpria plenamente na história, era o tempo, diz ele, o Foucault, era um tempo em que a arqueologia, como disciplina dos monumentos mudos, os traços inertes, os objetos sem contexto e das coisas deixadas do passado, se voltava para a história e só tomava sentido pelo restabelecimento do discurso histórico. Assim, digo eu, articulando as frases dele, assim no presente Foucault nos sugere um caminho em sentido contrário. Ele afirma, poder-se dizer, jogando com as palavras, que a história nos nossos dias tende para a arqueologia, para a descrição intrínseca do monumento. Portanto, temos aqui digamos, esta ideia de que a arqueologia é o domínio do material, e este domínio material tem um estatuto plenamente histórico, como qualquer outra. A mesma coisa encontramos nos homens da nova história, seja no Lefebvre, seja mais recentemente no Le Goff, seja mais no mestre do Lefebvre, o Marc Bloch, que todos eles, evidentemente, nos ensinaram desde os anos 20, 30, sobretudo 40 do século XX, a perceber a dimensão histórica plena da arqueologia. E do lado da arqueologia a mesma coisa, não é? Seja com Gordon Childe, seja com esta frase muito poética, que gosto muito de citar, do Mortimer Wheeler, que dizia que a arqueologia é o pó mais seco que pode superar. A arqueologia dos cacos e das pedras é um pó seco, e que a arqueologia é uma ciência social por natureza. Segundo postulado, a arqueologia é o mais democrático dos patrimónios, se entendida como pertencendo a quem pertence, e não pertence aos arqueólogos, e não apenas aos arqueólogos. A arqueologia pertence ao todo social, à sociedade. E nesse sentido podemos afirmar que é o mais democrático dos patrimónios. Claro que esta afirmação, que eu já tenho feito em várias ocasiões, tem causado bastante incómodo às vezes por parte de colegas meus, ou na história da arte, ou nossos, ou de outras áreas do património, mas em todo o caso cada um defende a sua dama e eu defendo a nossa. E porquê é que eu afirmo porquê é que tenho esta afirmação, digamos, talvez maximalista? Vamos ver, nós, quando tratamos do passado, tratamos com um país distante. Lá fazem-se as coisas de modo diferente, como se dizia, como se diz, não é? Como citando, portanto, uma frase célebre, agora não me ocorre o autor, mas todos saberemos. E, portanto, o tempo é algo distanciador e de abstracidizante, não é? Para as crianças, designadamente, quando se está a pensar no ensino da história num contexto educativo, só por volta dos 14, 15 anos, dependendo do crescimento do jovem, mas só por essas idades é que verdadeiramente se começa a percepcionar o tempo, a conseguir dar sentido intelectual ao tempo, porque antes disso é completamente, digamos, é um pano branco no qual se põe alfinetes, independentemente da profundidade do tempo. Portanto, uma didática da história centrada em estratégias de aproximação a realidades vivenciais do presente é aquela que melhor permite, como digo, sobretudo no processo de crescimento até ao estádio adulto, perceber, percepcionar e atingir a profundidade do tempo. E neste plano, o recurso a evidências materiais presentes no meio envolvente da comunidade escolar, familiar ou comunitário é altamente privilegiável, deve ser privilegiado, porque, e isso, os tais evidências materiais presentes, envolventes no meio, do ambiente em que se vive, seja o familiar, seja o escolar ou outro, a arqueologia fornece em abundância, diria, não é? A arqueologia apresenta-se como uma via especialmente privilegiada para atingir a intelecção sensorial do passado. Não existe nada mais, de mais universal e próximo como manifestação do presente do passado do que o vestígio arqueológico. Um passado literalmente debaixo dos nossos pés. Portanto, este caráter universal, material, palpável, empírico, perceptível, sem requerer
pelo menos numa primeira fase, grandes graus de abstração, faz da arqueologia, confere à arqueologia um enorme potencial democrático. E depois há a questão também que este último tópico apresenta, que é a arqueologia está em todo o lado, literalmente, no campo e na cidade, na grande construção e na ruína, na peça valiosa e no resto de lixeira, no objeto simbólico ou ritual, na ferramenta de trabalho da terra do dia-a-dia, da ferramenta do dia-a-dia. Portanto, tudo é objeto arqueológico, tudo é arqueologia. Isso, aliás, noutras perspectivas não é bom, até é mau, porque quando uma coisa é tudo não é nada, e isso é toda uma outra discussão que poderíamos ter, mas aqui, nesta ótica, de facto, confere à arqueologia esse caráter muito democrático. Não é preciso pagar bilhete para andar por as ruas e ver vestígios arqueológicos. Não é possível saber ler sequer para olhar para um resto de cerâmica e dizer que é um resto de cerâmica. E pode-se não saber a idade, pode-se não saber a época, mas é o motivo da pergunta, digamos, é o elemento que despoleta a curiosidade. E a curiosidade, em todos os grandes mamíferos, especialmente os primatas, é o principal sentido do primata. A curiosidade é a principal qualidade, digamos, é a mãe de todas as qualidades. Há um conjunto de questões que se colocam, este património, com esta amplitude, com esta natureza, a quem pertence, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista simbólico. Podem ou não todo este património arqueológico, todos os vestígios arqueológicos, digamos assim, os sítios, ser todos musealizados, e se não, com que critérios? Quem estabelece os critérios, as prioridades? Qual a identidade própria dos sítios arqueológicos musealizados e dos museus de arqueologia, que são ferramentas diferentes, em que se distinguem, em que se equiparam, quando se deve optar por uns ou por outros, e que redes cooperativas e que sinergias estabelecer entre museus de arqueologia e sítios arqueológicos. A tudo isto voltarei em slides seguintes. Este é um levantar de questões para serem respondidas a seguir. Antes de avançar mais, em todo o caso, há uma outra dimensão, uma outra perspectiva, da dimensão democrática da arqueologia, que é a relação com o movimento cidadão, e designadamente com o movimento associativo dos cidadãos. Este é um aspecto também muito importante, evidentemente há países onde é mais desenvolvido do que noutros. No nosso caso, em geral, nós sabemos que temos uns baixos níveis de participação associativa, de entrega associativa, mas em todo o caso, se há domínio da vida social em que historicamente a afeição popular ou de uma pequena burguesia, uma média burguesia, porventura não o Zé Povinho, é esse que olhava para a corte como um espetáculo de máscaras e passasse o que passasse, fosse qual fosse o regime, ele continuava ali quieto, mudo e sereno, a cavar batatas, não é? Portanto, mas enfim, esse é um drama de todos os países e especialmente de Portugal, mas podemos falar desde a pequena burguesia, algumas franjas ainda mesmo do povo não letrado, até às elites. Há, historicamente em Portugal, digamos, um ímpeto, mais do que noutros domínios da vida social, para o movimento associativo. Para quem não conhece, uma vez que estamos aqui também a sugerir leituras e uma perspectiva, digamos, também universitária, portanto, recomendo vivamente a leitura dos 2 grossos volumes do Jorge Custódio, chamados Renascença Artística e Práticas de Conservação e Restauro Arquitetónico em Portugal durante a Primeira República. São 2 grossos volumes, é da Primeira República, mas tem muito da monarquia liberal, do final da monarquia, até do século XIX ainda, como preparação para, e depois a República propriamente dita. Portanto, é um livro absolutamente essencial, e ele não só, agora fazendo um levantamento, apresenta-nos levantamentos muito completos de movimento de sociedades, de associações, de comissões, etc., que se organizaram em Portugal desde antes da República. A mais, como sabemos, a primeira Sociedade Arqueológica Portuguesa foi a Sociedade Arqueológica Lusitana, que ao mesmo tempo é a primeira e ao mesmo tempo é um exemplo dos malefícios, digamos, das maldades que pode acontecer à arqueologia ainda hoje, uma vez que não durou muito tempo, porque quando lhe faltou o dinheiro do governo e os membros da sociedade optaram pelo suicídio de vender para obter verbas aquilo que iam encontrando, designadamente as moedas. É claro que as forças centrífugas se impuseram muito mais do que as centrípetas e a sociedade acabou por se extinguir. Mas depois há a associação, a Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, que é porventura a mais antiga associação de património cultural da Europa existente hoje, não é?
seguramente da Península Ibérica e de Portugal, a Sociedade Martim Sarmento, portanto, são 3 grandes sociedades ainda antes da Primeira República. Depois há aquelas do movimento que estava em marcha no imediatamente antes da Primeira República, como o Castelo da Feira, e depois há realmente uma importante e que realmente marca o caráter do regime novo, criação de associações, de ligas, de comissões, de institutos, etc., durante a Primeira República. Estão aqui indicados vários, mas o que é mais interessante notar é que, de resto já vamos citar um texto do Jorge Custódio sobre isso, é que não se trata só de Lisboa ou do Porto, trata-se das pequenas cidades que no fundo eram vilas grandes da província, um pouco por toda a província, Portel, Mourão, Moura Novo, Santarém, claro, evidentemente, enfim, portanto há um espalhar, um disseminar pelo país destes movimentos, que continuam, embora menos depois, porque durante o Estado Novo, evidentemente, os entraves são cada vez maiores ao movimento livre, cidadão, e mesmo o conceito de património passa a ser muito mais celebratório, centrado nos grandes monumentos e não nas pequenas coisas que pudessem ocorrer em cada terra. Ainda ali ao Sornba, em 1930. Estes são alguns dos logos algumas destas sociedades criadas durante estes períodos, que eu indiquei antes. Mas, claro, reconhecendo sempre, como aqui faz o Teixeira de Aragão em 1874, que nós em Portugal não temos realmente tanta queda para estes movimentos cidadãos associativos como noutros países. Ele diz que é mistério, no entanto, confessar que Portugal está aquém das nações mais ilustradas em estudos arqueológicos, e as causas principais deste atraso são a falta de ensino e de museus. Bom, e depois apresenta soluções, ou procura apresentar soluções, baseadas até na regionalização, um bocadinho à maneira depois do que o Estácio da Veiga vai também querer fazer para o Algarve, e não só, porque há um plano dele para o país todo. Depois, os principais museus, agora os museus, a componente específica dos museus, os principais museus com coleções de arqueologia existentes em finais do século XIX eram estes, alguns de âmbito nacional, como a Comissão Geológica, o Museu do Carmo, o Museu Etnológico Português, e depois outros de âmbito regional ou local, todos estes criados ainda antes da República, e mesmo todos aqui, neste caso, até ao final do século XIX, de Coimbra, Bragança, etc. São museus regionais. Esta rede de museus regionais é também muito interessante. Também vai ser muito desenvolvida depois mais pela República, mas seria injusto dizer que é republicana. Não, já tinha começado antes. De resto, um dos grandes mentores destes museus regionais foi o José Leite Vasconcelos. Numa relação um bocadinho equívoca de ódio e amor, porque ao mesmo tempo que ele defendia os museus regionais, por outro lado queria que as peças viessem para o Museu de Belém, e aí criou sempre alguns conflitos, mas pelo menos em tese, em doutrina, ele defendia muito os museus regionais. Aqui estão alguns dos logos de museus já mais agora avançámos no tempo, não é? Nós estamos a avançar rapidamente no tempo, não andaria aqui para estar agora a fazer ver se cumpre mais ou menos o horário. Deixámos aqui muito por alto o Estado Novo, está ali em 1940, os amigos dos Soares dos Reis, estão vários aqui ainda do período do Estado Novo, alguns ainda da República, como é o grupo de amigos do Museu de Castelo Branco, estava à Proença, etc. Mas isto vai avançar rapidamente, estamos no plano do movimento cidadão dos museus, os grupos de amigos, as ligas de amigos, que, como veem, começam ainda na República, a instalar-se na República, para além dos amigos dos monumentos e também os dos museus, e vão-se acumulando, da Arte Antiga em 1912, e vão-se depois acumulando ao longo do tempo, mas com esta ênfase grande na República. Um dado importante, voltando ao Jorge Custódio, é o que ele refere quanto à importância das elites burguesas, sobretudo na República, a importância que tiveram estas elites urbanas, que são, no fundo, o fundamento social da Primeira República. E a ideia, que eu não leio aquele texto para avançar mais depressa, mas a ideia que, aliás, é muito comum, como se sabe, há aquela butade, que no fundo é verdadeira, historicamente tem algum fundamento histórico, que a República foi implantada em Lisboa e depois transmitida por telégrafo para o resto do país, e de facto o Jorge Custódio, ao fazer o estudo muito aprofundado das redes de associações do património durante a Primeira República, verificou os cruzamentos, as afinidades, as amizades, as cumplicidades de amizade e que se estabeleciam entre diferentes cidades, vilas, etc., notáveis, o pároco, o boticário, o professor dessas terras, como se relacionavam entre si e como aí o telefone e o telégrafo representam
tem um peso muito importante nesta rede de patrimonialistas, podemos dizer assim, que se vai desenvolvendo durante a Primeira República. Estes são alguns dos museus, precisamente, com coleções de arqueologia, só com coleções de arqueologia, criados durante a Primeira República. Como vêem, não são nada poucos, são bastantes, e estes são os que têm coleções de arqueologia de importância, porque há alguns objetos arqueológicos que se havia em muitos, em quase todos, mas não está aqui tudo referido. Isto é uma lista retirada da tese do professor Henrique Coutinho Gouveia sobre o assunto. Finalmente, dou aqui um grande salto mortal no tempo, mas para concluir esta pequena referência ao movimento cidadão na relação com a arqueologia, com o património cultural, há um livro recente, publicado, uma tese, aliás que eu tive o gosto de arguir, da Sofia Costa Macedo, que é As Associações de Defesa do Património em Portugal, que é uma obra que eu reputo de notável e que é realmente muito importante ler. É apenas uma análise entre 74 e 97 e que nos mostra o que se passou a seguir a 74 em termos de envolvimento cidadão com o património cultural. Porque não temos, aliás, na capa do livro que vocês veem aqui, está logo o que foi o primeiro grande crime patrimonial do regime democrático português, foi a Igreja de Joane, e que despertou, porque aquela torre barroca, aquela torre campanária barroca foi destruída, e que despertou um enorme brado nacional nos tempos ainda quentes do PREC. E reparem, a Sofia faz uma análise, ela inventaria no total, foi um trabalho notável, inventaria no total 645 associações em que o património cultural está envolvido de alguma maneira, mas destas ela depois distingue-as em categorias e em décadas, quando foram criadas, isso é a data de criação. E reparem que as ADP, que são as Associações de Defesa do Património, só património cultural, são 132, e foram, em maior número, foram criadas mais na década de 75 a 80, perdão, no quinquênio de 75 a 80, aqui é um quinquênio, do que as património natural, cultural e natural, e as outras que estão a seguir, que estão ali identificadas. Ou seja, a seguir ao 25 de Abril, e quem viveu isso sabe, lembra-se bem disso, o movimento das ADPs, que chegaram a ser 200 por todo o país, quando se dizia ADPs, nessa fase inicial dos anos 70, finais dos anos 70 e início dos anos 80, associações ADPs eram associações de defesa do património cultural. Ainda não se tinha muito presente o património natural. É só a legislação europeia dos impactos ambientais e tudo isso, etc., que depois é a adesão à CE e a introdução em Portugal da legislação europeia que vai, e diria até rapidamente, a começar a impor e a fazer desenvolver as preocupações ambientalistas do património natural. E, na realidade, por exemplo, na década de 91 a 97, a maior parte das associações que se criam são mistas, de cultura em geral, ou de património natural. Portanto, é muito curioso notar, num período crítico de ruptura de regime, a primeira preocupação popular, e aqui já não estamos a falar só das elites burguesas tradicionais da província, estamos a falar já num leque muito mais alto, não o povo ainda em geral, eu sou humilde, sou sincero, acho que, infelizmente, nem até hoje nós conseguimos, em muitos aspectos, introduzir plenamente o povo, aquilo que podemos chamar o povo, no regime. Mas era já, não é? Estavam longe de ser só as elites tradicionais, nestes casos, e como vem, o primeiro ímpeto a seguir ao 25 de Abril foi defender a memória histórica, defender o património cultural. Isto é o gráfico que demonstra aquilo que estava a dizer antes, entre 75 e 84, criação de mais associações do património cultural do que natural, e depois a inversa. Estas são algumas logos de associações de defesa dos museus, de amigos dos museus, na atualidade, que até dispõem, que existe já até uma federação, tudo isso, congresso, etc. Terceiro postulado. A arqueologia é a mais poderosa ferramenta de formação de cultura ou cidadania histórica. Isto, se não for reduzida a cacos e pedras, que aliás muitas vezes é um vício nosso, de arqueólogos. Por boas razões, porque se tornamos arqueólogos, como dizia o Moberg, o João Carlos Martínez que está a assistir, lembra-se muito bem, o arqueólogo filatelista, no livro do Moberg, na Introdução à Arqueologia. Portanto, tornamos mais filatelistas, muito interessados na serrilha dos selos, do que propriamente na função social do selo. Bom, e portanto, porque é que a arqueologia é este poderoso ferramenta de cidadania, de criação de cidadania? Porque a arqueologia nos permite trabalhar o tempo em larguíssimos horizontes, que é dos milénios, mas curiosamente também em curtíssimos horizontes,
que é das estações do ano, e até os dos momentos. E isto, ao mesmo tempo que é a força, é o drama da arqueologia. A arqueologia tanto contribui para fazer casinhas deste tipo, periodizações, e repare, eu disse casinhas, que é uma forma assim um bocadinho jocosa, um bocadinho depreciativa de dizer, mas não é nada depreciativo. Ao contrário do que muitos dos meus colegas, amigos, até de geração, dizem provavelmente, eu nunca desconsiderei a periodização e o trabalho de periodização, as culturas, aquilo que nós chamamos culturas em arqueologia. Claro que sabemos que a cultura, os megalíticos nunca se chamaram megalíticos e provavelmente a cultura megalítica não é cultura num certo sentido e é no outro. Enfim, isso tudo nós discutimos, mas se não conduzirmos o nosso trabalho até à construção destas casinhas, paleolítico inferior, médio, superior, mesolítico, neolítico, idade do cobre, por aí afora, não entendemos o tempo. O tempo é incognoscível se não for segmentado. E a forma de segmentar o tempo histórica é esta, é de encontrar aquilo que, bem ou mal, chamamos culturas em arqueologia, períodos, etc. Não é coisa fuga, especialmente no domínio que eu sou mais conhecedor, que é o do Paleolítico. A fuga para a frente constitui agora ver muitos trabalhos de história chamados achados do Pleistocénico final, não sei o que e tal. O Pleistocénico final não diz nada a um arqueólogo, não é nada. É simplesmente metice do trabalho de historiador. É evidente que, quando estivermos a dizer qual é a datação, podemos utilizar essa cronologia geológica ou geoclimática, mas a nossa é dizer se é paleolítico inferior, médio ou superior, e se não concordamos com isso, dizer o que é que é. Portanto, não deprecio esta forma mais alta, mais englobante de segmentar o tempo a um nível superior. Mas depois há outra componente da arqueologia que para muitos, sobretudo os mais leigos, menos, digamos, é aquela que causa mais sortilégio, que é do cromo etnográfico, do pequeno momento. Mas isto aqui coloca-nos grandes problemas. Repara, isto é uma anedota, é retirada, traduzido para português, adaptando de uma revista belga de arqueologia. Dois campones vêem um arqueólogo a fazer uma escavação e perguntam: pré-históricos, isto são pré-históricos, quando é que eles cá tiveram? E ele diz, bem, tiveram aqui no princípio do verão, mais exatamente entre finais de maio e início de junho. Bem, os tipos ficam siderados. Claro que ele pode dizer isso pela erupção dos dentes, dos animais, pelas artes, etc., por coisas evidentes, e também mais tardia, depois, por exemplo, pelos pólenes, etc. Mas no próprio terreno logo pode ter indicações nesse sentido, de estação do ano. E eles dizem, isso é espetacular. E quando? E ele diz, bom, há 100 mil anos. Há 100 mil anos, mais ou menos 20 mil, é claro. Portanto, este é o grande drama do arqueólogo. E qualquer arqueologia que seja reduzida a cromos etnográficos não cumpre a sua missão. Porque os cromos etnográficos são construções que nós fazemos para uso para nosso conforto e uso contemporâneo, mas representam sempre palimpsestos e, portanto, acumulações de informação que nós filtramos nessa cabeça. O que nós temos são esta coisa que aqui está, em baixo, a escavação arqueológica, e daqui procuramos chegar ali, ao acampamento. Mas para o fazer, há um longo processo que nós chamamos de tafonómico ou de enterramento, não é? Das leis do enterramento, pré-deposicional, deposicional, pós-deposicional, como nós sabemos todos quando estudamos arqueologia. E, no fundo, o que nos interessa é aquele momento do homenzinho amarelo que passou ali. Mas, para lá chegar, temos que fazer toda aquela decomposição e, portanto, a ideia do cromo etnográfico resulta sempre um bocadinho artificial, no meu entender. De resto, muitas vezes as nossas realidades arqueológicas e a percepção que temos do tempo e do espaço resultam mais da ausência de dados do que da presença de dados. Este rolo compressor do tempo, em que cada presente é uma daquelas folhas, mas que na realidade não temos condições de as individualizar, de as pôr todas para o lado. E depois o que temos é aquele palimpsesto de acumulação. Isto pode representar anos, décadas, séculos ou milénios. O arqueólogo que nós vamos ter como concepção do tempo é de facto uma acumulação em que se houve uma enxurrada que levou montes de elementos, outros enterraram-se e a profundidades tais nunca lá conseguimos chegar. Muitas vezes a ausência é mais significativa do que a presença e, como sabemos em geral, a ausência de prova não é prova da ausência. E, portanto, temos estas limitações muito, muito grandes. Em todo o caso, esta dimensão na direção do etnográfico, na direção do quadro natural e ambiental, da arqueologia, é muito importante como formação também de percepção de cidadania, do tempo, de envolvimento das pessoas no tempo e no espaço.
E pronto, temos a transdisciplinaridade da arqueologia, em que eu não vou entrar, e a complexidade da demarcha arqueológica. O conceito de cultura, como um conceito que é envolvido ele próprio por biosfera e por geosfera, e ele próprio por subsistemas, etc. Enfim, não vou entrar nisto. Mas é muito importante nós darmos sempre conta disto, não é? O que nós temos como estudo, como base para estudar o passado, é uma ínfima parte daquilo que aconteceu. E o que deixou vestígios ainda é uma parte também pequena do que aconteceu, ou menor, provavelmente. E por aí fora, o que se conservou, o que foi descoberto. Portanto, nós procuramos chegar ao que aconteceu através de um niquinho do que na realidade aconteceu. É o que foi registado. E isso é, mais uma vez, a fraqueza, mas também a força da arqueologia. O Gordon Childe, considerado normalmente como um pessimista histórico, enquanto que os homens da antropologia, da nova arqueologia, da arqueologia processual, seriam os otimistas. Eu vejo tudo ao contrário. Eu acho que quem era o otimista era o Gordon Childe. Ele dizia que, dava no livro dele, o Piecing Together the Past, o exemplo da raspadeira mosteirense, do raspador mosteirense, que para fazer era preciso que se apanhasse um nódulo de pedra, uma lua cheia, depois de jejuar o dia inteiro, dirigindo palavras de poder, batendo-se com um martelo de pedra, besuntado com sangue de rato, sacrificado, e depois tínhamos o raspador. O que nós temos é o raspador. E quanto muito o martelo de pedra, em alguns casos. Mas provavelmente, na maior parte das nossas escavações arqueológicas, só temos o 7. Deste 1 a 7 só temos o 7. E, portanto, é a partir deste 7 que nós queremos chegar à totalidade. O que nem sempre é fácil, ou melhor, não é nada fácil, coloca-nos grandes problemas. Seja como for, o palimpsesto arqueológico materializado na acumulação de camadas, na estratigrafia, constitui o mais poderoso fator de materialização do tempo, que assim pode ser melhor apreendido. E, no fundo, eu, como estamos neste ambiente mais universitário, compliquei aqui um bocado com estas derivações todas, mas isto é que é a mensagem essencial. É que a arqueologia é, por natureza, um domínio que evoca, digamos, que torna mais fácil a aproximação cidadã ao tempo. Quarto postulado. Os museus de arqueologia, agora, ou são museus de contextos, ou não são nada. Podendo ser de outra coisa qualquer, ou de qualquer outra orientação. É evidente que pode haver museus com coleções de arqueologia muito bons. Se nós formos ao museu tradicional do Louvre, por exemplo, nós encontramos importantes coleções de arqueologia, mas a maior parte delas, sobretudo aquelas que normalmente se apreciam mais, são apresentadas como obras de arte. São museus de arte com peças de arqueologia. Mesmo que a arte sejam vasos gregos, não é? Ou sejam peças que não é preciso esculturas. Portanto, museus com coleções de arqueologia é uma coisa. Museus de arqueologia é outra coisa. E estes têm que ser contextuais, na minha opinião, necessariamente. Esta ideia do museu como o local onde se recolhem cacos, pura e simplesmente, não é um museu de arqueologia. Constitui um armazém, um depósito, uma reserva, o que se quiser, mas não constitui um museu de arqueologia. Estes cacos só verdadeiramente constituirão um museu se lhes for dada a relação contextual. E, portanto, se contarem história, se servirem para contar história. Ou até diria, é uma questão que podemos discutir, mesmo que seja contar histórias, como é, histórias. Para mim, eu prefiro dizer-se contar história, com H. Escrever história. Portanto, porquê? Porque são museus que têm, como qualquer museus, todos os museus têm funções sociais. Nisto os museus de arqueologia não se distinguem, são como os outros. Eles são museus que, em primeiro lugar, antes de tudo, no fundo de tudo, são museus que arquivam objetos do passado, são justificadores de memórias. Nós temos as coisas nos museus para o nosso conforto, para nos sentirmos bem, porque tal como temos bibelôs em casa, tal como em casa temos fotografias da família, temos bibelôs a que damos pessoais, a que damos muito valor, gostamos, numa outra dimensão mais da cidade, mais cidadã, de ter as memórias coletivas. E essas são guardadas, tipicamente, não é que seja só, nos museus. Portanto, o ter memórias e justificá-las através do estudo é a função essencial de qualquer museu. E de resto, eu pertenci, devo dizer que em Portugal, contrariamente, por exemplo, ao ICOM internacional, a nossa definição de museu em Portugal segue basicamente a do ICOM, com pequenas modificações, alterações, e uma delas foi, digamos, sugerida pelo grupo de trabalho a que eu pertenci, de modéstia à parte, eu contribuí bastante para isso, e depois foi adotada, e acabou por ser aprovado na Assembleia da República também, coloca como a primeira função dos museus o estudo e a investigação, antes da conservação, antes da exposição, tudo isso.
E o meu argumento na altura, que para mim, no meu espírito, não acontece assim. Na Inglaterra, por exemplo, a primeira função dos museus é a educação, não é a investigação. E noutros países põem outras coisas à frente. A conservação, na perspectiva francesa mais tradicional do museu, a primeira função do museu é conservar as coleções. Ora, eu entendo que a primeira função do museu é estudar as coleções. E porquê? Porque só vale a pena conservar aquilo a que demos valor. E só podemos dar valor a uma coisa num museu, num ambiente museu, através da investigação. Não chega à nossa percepção empírica das coisas. Estamos a falar no Museu de Arqueologia. Não é porque é bonito, não é porque é feio. Isso até pode também ajudar. Não digo que não. Mas não chega. Se estamos a falar de um museu de arqueologia, se estamos a falar de um museu de coisas bizarras, ou um museu de arte, admito que a emoção sensorial, plástica, pela obra, seja o motivo para aguardar. Se estamos a falar de um museu de arqueologia, não chega. Portanto, justificador de memórias. Depois, é evidentemente um curador de memórias, um local onde se conservam as memórias. E arquivam e conservam. E depois, finalmente, mas enfim, eu procuro que as coisas estejam todas muito ligadas, mas diria finalmente, é um divulgador de memórias e aqui já extravasa para fora das paredes do museu. É a publicação e a exposição. É tão importante a publicação no Museu de Arqueologia como a exposição. Tradicionalmente, todos os museus eram museus centrados nos objetos, numa relação estática ou passiva com o visitante. Portanto, o objeto está dentro das vitrines, o visitante olha, tem legendas ou não tem legendas, mais ou menos extensas. Normalmente, mesmo que sejam muito extensas, não as lê e, portanto, passa-se assim, vai-se tendo emoções sobre os objetos. Era este tipo de museu. Eu acho Ashmolean, portanto, talvez o primeiro museu de Oxford, contemporâneo, moderno, diria assim, ou os pré-museus, os gabinetes de curiosidades, onde se juntavam numa mesmas salas as naturalia, portanto, os objetos, os fósseis, dignadamente, e as artificialia, os machados de pedra polida, etc., aos quais não se atribuía ainda a datação, ou pedra lascada, a que não se atribuía ainda a datação. O Museu do Louvre, inicial, com a sala inicial dos frisos do Parthenon, e depois estes grandes museus, que são museus fantásticos, por coleções que têm, e muito maus como museus, como o do Vaticano aqui, que são museus de facto em que as pernas se banalizam de tal modo ao lado uma da outra, que nós olhamos para bustos daquele imperador, cada um deles, se nós estivéssemos no museu, quase tínhamos uma sala só dedicada àquela peça, como, digamos, emblema da sala e das nossas coleções, e aqui estão postos assim, mesmo, assim, às dezenas, às centenas, ao longo dos corredores. Portanto, não é esta a forma de ser bom museu. Embora isto tem muito que se lhe diga, porque todos nós vamos lá. A verdade é que todos vamos lá, todos queremos ir lá e todos acabamos por ficar esmagados, como o boi fica esmagado perante o palácio. Neste caso, ficamos esmagados perante, digamos, aquela qualidade das coleções e a quantidade das coleções. E depois há até as representações de artistas contemporâneos sobre o museu, neste sentido de gabinete de curiosidades. Isto tudo são performances de artista contemporâneo de museu, museus e gabinetes de curiosidades. Depois há um museu mais moderno, o Museu do Enfoque, do ponto de vista, em que já há uma relação ativa, interativa entre coisa e observador, entre objeto e observador, mediado pelos técnicos dos museus. Este é um deles que eu acho notável, um museu de arqueologia extraordinário desta geração nova de museus. Aliás, teve um prémio no Museu Europeu do Ano, que é o Museu de Alicante, no antigo hospital. Até o projeto de adaptação do edifício hospital a museu foi também. Tudo isto é notável, vale muito a pena visitar. É mais importante, eu também tenho aqui à frente alguma fotografia, mas é muito melhor museu, por exemplo, do que o de Almeiria, que é próximo. E isto é um gráfico meu, que procura resumir o meu pensamento. Ou seja, nós temos o Museu de Arqueologia como um museu dos contextos, que se encontra no centro de interseção de dois eixos. Um, que é o eixo da relação com os objetos. Temos fora do conceito de museu, do campo museu, e muito mais fora ainda dos museus de contextos, o gabinete de curiosidades, a coleção de objetos, à maneira antiquarista, de antiquário, e temos fora, na extremidade oposta, o centro de investigação. O museu também não é um centro de investigação. Pode ter centro de investigação, mas não é um centro não se esgota no conceito de centro de investigação. Não se resume a isso. No limite do campo de ser museu com centros de investigação, temos o museu do ponto de vista. No limite do campo de ser museu com o gabinete de curiosidades, temos o Museu da Peça. Ainda são museus. Não são nem centros de investigação, nem gabinetes de curiosidades. Mas não são museus de arqueologia. Depois, no outro eixo, que é o da relação com o público ou públicos. Eu prefiro até dizer com os utilizadores, que são muito mais do que os visitantes.
temos, fora do campo de ser museu, o arquivo, no outro lado, fora do campo de ser museu, o parque temático, o arquivo mais no sentido estático, de acumulação ordenada de espécimes, o parque temático pode até não ter originais, só digamos, da efabulação, da construção pirotécnica de ambientes, etc. E depois, na confronto entre uma coisa e outra, ainda dentro do campo de ser museu, o museu-templo, quase um arquivo, e o museu-fórum, quase um parque temático. Está aqui um quadradinho muito bem definido a cores. É evidente que é muito fluo estas fronteiras. E o nosso problema todo, a nossa questão toda de discussão permanente e interminável, em que cada um se posiciona à sua maneira, é no sentido de dizer isto já não é um museu, já é um parque temático, ou isto é um arquivo, não é um museu, e por aí afora. Não é? Portanto, não são nada fronteiras tão evidentes como aqui está no esquema. Depois, um quinto postulado. Como vê, são 7, já não sei quanto tempo já passou, não estou a contar o tempo. A Andreia, em algum momento, se entender que já está muito em cima da hora, ou para lá da hora, ou que faltam 5 minutos ou 10, diz qualquer coisa. Mas estamos no quinto postulado, são 7. Os centros de interpretação ou são ferramentas de aprendizagem, portanto, falámos antes dos museus, agora os centros de interpretação. Para nós é muito importante, porque em muitos sítios arqueológicos o que nós devemos ter não é museus, é centros de interpretação. Os centros de interpretação ou são ferramentas de aprendizagem ou não são nada. Podendo ser parques temáticos, parques lúdicos, lunaparques ou quaisquer outra coisa. O sentido de aprendizagem é fundamental para que seja um centro de interpretação. Se é para passar apenas bons momentos, é claro que é desejável que se parque bons momentos também. Mas se o apelo é para esse, é só para passar bons momentos em montanhas russas e coisas desse tipo, fazer de Indiana Jones uma montanha russa e ver muitas coisas que evocam tempos antigos, ou dos dinossauros, ou etc. Isso não é um centro de interpretação, muito menos um museu. É um parque temático, é um Luna Park. E, na verdade, o que nós temos muitas vezes são estas coisas, seja do Indiana Jones, seja dos Flintstones, seja no sul de Espanha, enfim, estes parques com temática histórica, com temática geológica ou paleontológica, ou com temática, o Indiana Jones é o arqueólogo, digamos, é o cowboy do nosso dias, que é um arqueólogo. Por azar nosso, era o nome do cão do Spielberg, portanto também não é muito simpático para arqueólogo, mas pronto, é uma certa imagem do arqueólogo. Depois aproximando-nos de coisas que possam ser mais entendidas como centros de interpretação, um pouco melhor, mas continua a não ser centro de interpretação nenhuma, os espetáculos de luz e som, como estes em Karnak, no Egito. Eu já lá tive e também fui ver e gostei, quer dizer, vamos lá ver, qualquer pessoa normal é ao mesmo tempo razão e sensação e emoção. E eu já fui 3 vezes para aí ao Euro Disney com o meu filho primeiro e depois com os meus netos, e gosto, não faço esforço nenhum, divirto-me imenso, não é? Mas não confundo isso com museus ou com centros de interpretação de monumentos e de arqueologia, de sítios arqueológicos. Outro caso ainda é aproveitar, como é aqui, suponho que em Angkor, aproveitar ruínas arqueológicas reais para contar histórias que são muito enfabuladas, mas que, enfim, que podem ter alguma base mitológica, em mitos da antiguidade, seja clássica mediterrânica, ou seja do Extremo Oriente, como aqui. E depois temos uma outra situação, mais próxima ainda daquilo que é a nossa, digamos, realidade, dos sítios arqueológicos musealizados, dos centros de interpretação, etc., e que nos introduz a um tema que mais à frente eu abordarei um pouco mais, se tiver tempo, muitíssimo complexo. Muitíssimo complexo. E que devo-vos dizer, se há alguma coisa que me causa angústia, me angustia, é isto, precisamente. Que é a reconstituição, o restauro, a reconstituição, a preparação de sítios para serem visitados para os visitantes, que implica normalmente sempre algum grau de reconstituição. Reparem, o que é que nós temos aqui? No final do século XIX, a chamada, que também não se tem certeza, mas vamos admitir, Biblioteca de Celso, em Éfeso, na atual Turquia. Isto era como foi encontrada. Agora reparem como foi restaurada. Através de restauro pesado, acabou por ser isto. Ora, o que temos hoje, em grande parte, é uma reinvenção feita pelos arqueólogos. Plausível? Admitamos que sim, mas é uma reinvenção. Não é a realidade da ruína tal como ela nos apareceu aos nossos olhos. Devemos fazer isto? Temos legitimidade para o fazer? Não sei. Não tenho resposta absoluta sobre isto. Penso que sim, debaixo de certos pontos de vista, penso que não, debaixo de outros. Não sei, sinceramente. É um domínio de verdadeira angústia.
Aqui está a marcação do que existia, de como foi. Este é outro caso ainda mais extraordinário. Reparem, um campo com ruínas, como nós temos em muitas, diria, vilas romanas, ou medievais, portuguesas, mas não mais do que isto. Já ali está uma zona protegida por um telheiro, algo especial estaria ali dentro. O que estava ali dentro era isto, ainda antes depois do telheiro. Reparem que são alicerces de muros, uns bancos corridos ao longo dos muros, paredes. Ali ao fundo, do lado esquerdo, uma abertura na parede, uma porta, há de supor-se, não é? Mas isto foi tudo cortado, a casa, o edifício, a divisão, foi cortada, portanto, falta-lhe aqui todo o lado de cá. Foi cortada posteriormente, ou seja, o sítio que ela estava danificado, e portanto ficou assim. Ora, o que é isto? Ou melhor, no que se transformou isto? Foi nisto. Parece um apartamento, com primeiro andar, com varandinho, com mezanino, com tudo. E o que é? É a suposta sala do Rei Minos, em Knossos. Em cima é isto, um belvedere para observar as ruínas. E aqui a reconstituição foi de tal modo que até se reconstituiu como se fosse ruína, para ser mais credível. Tudo isto é feito pelos arqueólogos e pelos restauradores. Nos anos, aqui podemos desculpá-los porque foi nos anos 30, 40, ainda na primeira metade do século XX, 50. Mas é extraordinário. Eles fizeram tudo, até um bocado do teto, a fingir que tinha tudo sido batido em algum tremor de terra, em algum terremoto, e que tinha ficado assim. Mas disse-se, isso foi nos anos 50, 30, 40, e é lá longe, nas grandes civilizações, nas grandes cidades das civilizações pré-clássicas e clássicas, etc. Isso connosco não acontece. Não acontece o Tanas. Claro que noutra escala, porque nunca tivemos dinheiro para fazer coisas daquelas. Senão tínhamos feito. Reparem, isto é Miróbriga, isto é a era de Miróbriga. Está ali o atual centro interpretativo, muito bem situado, muito afastado das próprias ruínas, e depois vemos a Acrópole, onde está situado um fórum, o templo, e as termas, aqui embaixo. Entre a Acrópole, as termas estão muito embaixo, não se percebe aqui bem a orografia, mas as termas estão muito mais embaixo no terreno, a Acrópole, como é próprio de uma Acrópole, está no alto, e entre as duas há ali, percebe-se mal, mas percebe-se uma via antiga, cheia de taberna de um lado e do outro, portanto lojas de um lado e do outro, etc. Portanto, e todo aquele cerro à volta da Acrópole estava urbanizado. Ora, o que é que aconteceu? Dom Fernando de Almeida, o arqueólogo que fez estas escavações, encontrou lá em cima um templo, que ainda hoje se discute a quem é que era dedicado, talvez imperial, provavelmente, não é a minha especialidade, não entro nisso. Temos aqui um desenho do lado esquerdo do Dario de Sousa, do Museu Nacional de Arqueologia, desenhador na altura, que no campo fez, e que aqui assinala a verdadeiros restos arqueológicos, não sei se identificam, e depois o resto é a reconstituição, seguindo os alinhamentos. Do lado direito são as reconstituições de como o templo seria, e a partir daqui mais reconstituições de como seria o templo. E depois temos isto. A Filomena Barata arranjou nestas fotografias extraordinárias, onde nós vimos, reparem, do lado esquerdo, em cima do lado esquerdo, são fotografias das termas, e vejam uma coluna muito evidente, duas colunas, vê-se ali noutra fotografia também. Ora, estas duas colunas das termas foram levadas por Dom Fernando para o templo. Estão em baixo do lado direito, em baixo, vê-se o templo já com as duas colunas lá postas. E está ali o ato de as levar. É isto hoje que nós vimos. Todas aquelas paredes à maneira de Knossos foram reconstituídas, até uma delas, àquela altura, dizia ao Fernando Almeida, para lá pôr a lápide, que encontrou que ali é que ficava bem. As de colunas, ali é que ficavam bem, estavam mais ou menos à altura do que devia ser o templo, vieram das termas. O Dom Fernando até diz com um ar de brincadeira, uma brincadeira que no fundo ele a gente fica sem perceber se não estava mesmo a acreditar no que estava a escrever, que provavelmente, bom, como as colunas até estariam ali no princípio, mas como aquilo está muito alto, elas caíram e depois rebolaram ao longo da vertente até chegarem às termas, onde foram postas, reaproveitadas. E pelo meio está, como digo, todo o urbanismo da cidade, ruas, comércios, etc., tudo, não é? Portanto, é extraordinário.
O Dom Fernando também fala no outro conceito, que é precisamente o ano em que ele fazia estas escavações, que é o conceito da Carta de Veneza da anastilose. A anastilose é um termo que se utiliza em teoria do restauro e que vem da medicina. Ele era médico, como sabem, que é o de a Carta de Veneza, dos anos 60, diz que uma das poucas condições em que é autorizado transportar coisas de um lado para o outro é quando há a presunção muito convicta de que ali é que estavam originalmente. E chama isto anastilose, como na medicina, que é a transposição de um órgão para outro. Não é? Ora, esta dita anastilose do Dom Fernando de Almeida dá origem a uma imagem de marca extraordinária, que se vê em tudo o que é roteiros, mas não só. Vê-se também no comércio de Santiago do Cacém, seja nas empresas textas, ou nas funerárias, ou nas pastelarias, nas provas que se fazem, de corrida, de trial, assim. Portanto, a Filomena, e outros colegas nossos, quando retomaram trabalhos para a Miróbriga e viram tudo isto, quiseram retirar dali as colunas, todas as forças vivas locais se opuseram. Era estragar-lhes completamente o ícone deles. E, portanto, este aspecto é um aspecto absolutamente essencial. Ou seja, nós somos responsáveis pela criação de mitologias odiernas, mitologias contemporâneas. E não o princípio de que é reversível, enfim, eles estão lá, mas podem-se tirar, é uma tanga. Porque depois da comunidade se apropriar dos ícones, nós não temos poder, deixaram de ser nossos. E não temos o poder de regressar à pureza original. Bom, outros exemplos mais catastróficos são, por exemplo, há muitos, outro exemplo é, por exemplo, este Sagunto, em Espanha, do anfiteatro de Sagunto. Isto é uma fotografia antiga, como veem, estava num estado bastante deteriorado, certamente que conservação e restauro era necessária, mas o que é que se fez foi isto. Escondeu-se completamente a ruína arqueológica verdadeira. E depois, pudicamente, num cantinho deixou-se. Mas fez o proscênio todo de novo. Isto criou, em Sagunto, um mal-estar imenso e um movimento patrimonialista cidadão fortíssimo, mesmo em tribunal, de reclamar contra este pseudo-restauro, o antes e o depois. Aqui se vê. E foram ao tribunal a tal ponto que o Supremo espanhol ordenou desmantelar o restauro, com ganho do movimento cidadão nesta altura. Eu não tenho certeza se foi assim até ao fim. Depois há a chicana das reclamações e dos não sei o quê, e aqueles recursos, mais recursos e não sei o quê. Eu não sei sinceramente como ficou até ao fim, não vou a Sagunto há muito tempo, mas duvido que tenha sido mesmo deitado abaixo aquilo tudo. Mas teoricamente houve um momento, pelo menos, em que, já ao nível do Supremo, em que isso foi decidido. Disse-se, isto é só feito por causa do turismo, das nossas sociedades capitalistas e não sei o que e tal. Não é verdade. O que é que temos perante nós? Em cima as ruínas autênticas e embaixo a reconstituição visionária da Babilónia por Saddam Hussein. Portanto, é basicamente algo muito típico aos regimes ditatoriais. É evidente que nós vivemos do ponto de vista formal de uma democracia, mas debaixo da ditadura do mercado. É outra forma de ditadura. Claro que se pode fazer bom trabalho neste tipo, por isso é que eu digo que a questão deixa-me dividido. Reparem, este caso para mim é notável, é extraordinário. É o dos chamados supostos, não há prova absoluta, mas tudo indica que sim, do túmulo do Alexandre, na Macedónia grega. E reparem, foi reconstituída toda a mamô do túmulo, embaixo estão os túmulos, a mamô foi toda reposta, nós podemos visitar, ou não, porque em alguns casos são fechados por questões de conservação, os próprios túmulos, muitíssimo bem conservados em alguns casos, e temos um museu magnífico embaixo, com todo o mobiliário funerário encontrado naqueles túmulos. E reparem, e as ruínas, as próprias ruínas dos túmulos, que seja aquelas que ficaram ao nível do que se encontrou, alicerces, seja, neste caso aqui, que era de uma princesa, não do próprio Alexandre, com a própria frontaria, a porta de pedra, que rodava sobre uns gonzos, dizem-me que ainda se pode fazer. Eu, quando lá fui, não era para visitar no interior, e vi como qualquer visitante aqui por fora só também. Portanto, uma coisa absolutamente notável, em termos de trabalho de museografia. Sexto postulado. Os museus de arqueologia, os sítios arqueológicos musealizados estão condenados
a serem complementares, embora nem sempre pareça. Bem, museus e sítios arqueológicos, cada um tem a sua missão. Sítios arqueológicos musealizados. Cada um tem as suas missões e as suas vantagens e os seus inconvenientes. No caso dos museus, quais são as grandes vantagens dos museus? As condições supostamente ideais para se conservar os vestígios, normalmente móveis, não é? Objetos, são as condições ideais. Ou imóveis, se for um museu de sítio. A apresentação dos vestígios, iluminação, som, etc. Podem-se criar os ambientes ideais para poder desfrutar a peça ou a ruína. A prestação de serviços complementares, cafetarias, lojas, etc. A facilidade de acesso e inclusão em circuitos culturais mais amplos. Normalmente escolhe-se um museu num sítio onde se possa ir, não é onde ninguém possa ir. A construção de todo tipo de discursos reunindo vestígios de províncias diversas. Isto parece-me também fundamental, absolutamente fundamental. E é uma das principais mais-valias dos museus. É que nos museus, contrariamente à musealização de sítios, a musealização de um sítio, por natureza, deve tratar desse sítio. Ora, um museu, o mais natural, se não for monográfico, é que trate de muitos sítios e que, portanto, de divisões de conjuntos. E, nesse sentido, ao contrário, é um debate também que tenho tido em muitas ocasiões, ao contrário de uma visão mais, diria, primária ou infantil, dizer que o museu é, por natureza, elitista e quer desapropriar as pessoas, nada daquilo que se encontra no museu foi encontrado dentro do museu, teve que ir de algum lado para lá, para dentro. E, nesse sentido, diz desapropriaram as populações, as comunidades, etc, etc. Bom, e a resposta é esta. Então, se um miúdo de escola ou um estudante universitário quiser ter uma visão de conjunto sobre o que é a cultura castreja ou a cultura megalítica, vamos usar os termos assim para simplificar, tem que ir a 200 castros, tem que ir a 50, 60 antas para ver cada uma por si, e depois a cada um dos locais onde esse material está exposto. Não é bom que haja museus, seja regionais, seja nacionais, que apresentem mensagens de conjunto e que, portanto, o dinheirinho que se tem para uma única viagem de quarta classe no final do ciclo da quarta classe, do primeiro ciclo, ou no outro qualquer ciclo, o dinheirinho que se consiga juntar possa servir para se ter uma visão de conjunto sobre qualquer coisa que até temos na nossa terra, os castros, por exemplo, como era em conjunto geral dos castros. Portanto, atenção ao sentido social dos museus. Os inconvenientes, a descontextualização dos vestígios, as barreiras físicas entre objeto e visitante, para mim causa muito incómodo, devo dizer, que o mesmo objeto que é encontrado nas escavações, que passa de mão em mão, sujo, que todos mexemos, depois esteja atrás de uma vitrine, ninguém possa mexer, e ainda por cima haja conservadores que me digam que quando for mexer naquele objeto tem que pôr luvas. É uma coisa completa, transfigura-se, passa a ser outra, transmuta-se noutra coisa. A acumulação de objetos em reservas sem utilidade social e a exposição massiva de objetos anulando-se mutuamente. São os inconvenientes dos museus. Os sítios. Vantagens. O contacto direto com a realidade envolvente assumida como idêntica ou próxima do passado. A apreensão direta dos vestígios do passado. A possibilidade de recriar ambientes e o desenvolvimento local e regional. Esta é a principal vantagem dos sítios, diria. Os sítios musealizados. É o desenvolvimento local e regional. Os inconvenientes. A conservação de vestígios, o impacto negativo dos visitantes, os critérios de restauro e reconstituição, que já vimos são sempre discutíveis, o isolamento ou difícil acesso e, sobretudo, isto que é o grande inconveniente, a ilusão das reconstituições e de viver o passado tal como ele era. O passado tal como ele era, se quiséssemos dizer à maneira do Monsieur de La Palice, passou, o passado passou. O passado tal como ela não existe. O passado só existe tal como nós o configuramos na nossa cabeça. E, de facto, os sítios arqueológicos muitas vezes vão no sentido da ilusão, da infantilização dos visitantes. Diria que os sítios têm um peso maior, a balança é mais no sentido sensorial, e, portanto, uma certa infantilização, e os museus vão no sentido mais da racionalização do passado e da adultícia, portanto. Os sítios arqueológicos musealizados podem ser basicamente um sítio limpo, bem limpo, com circuito de visita, como é aqui em Sanfins, e depois com uma ou outra zona de reconstituição, como é aqui uma unidade castreja, reconstituída de acordo com o conceito e o saber do professor Armando Coelho Ferreira da Silva, neste caso. Portanto, é um sítio musealizado, sem grandes pirotecnias, mas altamente eficaz. Depois tendo próximo um museu de retaguarda, que é o Museu de Sanfins, onde realmente se apresentam achados que vêm desse sítio em muitas melhores condições de conservação e de apresentação. E este modelo, diria que existe um pouco por todo o país, de Alcalar, que é magnífico no Algarve, até Alcalar, aliás temos aqui, não é? Reparem, em Alcalar é um caso muito interessante, porque é aquele caso em que o meu colega Rui Parreira, entre outros, mas o Rui Parreira, digamos, para mim, pelo menos no conhecimento que tenho da matéria, é o verdadeiro teorizador da coisa,
e depois praticante, ele teoriza a ideia de que num sítio arqueológico para visita de turismo temos que assumir que temos que destruir parte para salvaguardar a outra parte. E estes hipogeus como este foram, na prática, destruídos, foram reinventados destruindo-os. Pode-se subir por aquela rampa, ir lá acima do bambu, olhar para baixo, puseram-se anéis de ferro, puseram-se uma série de coisas, intervenções pesadíssimas para que ele esteja apresentável para o turismo, para o turista. Mas diz o Rui Parreira que fizemos isto em 2 ou 3 para salvaguardar 8 ou 9 ou 10, que estão enterrados de novo. É uma opção que eu acho perfeitamente sustentável. Junto ao sítio há o centro interpretativo e depois na retaguarda, em Portimão, ao museu. Há o Museu de Portimão que também tem as coleções do sítio, onde se pode ter visões muito mais de conjunto. Em Los Milhares, a mesma coisa. Esta é uma reconstituição de Los Milhares. Nós temos o sítio, que está em cima do lado esquerdo, e depois temos anexo, adoçado ao sítio, mas fora do sítio, toda uma área de reconstituição para atividades didáticas, pedagógicas e didáticas. Este é um modelo que eu, por exemplo, acharia que podia ser muito bem aplicado também em Vila Nova de São Pedro. Com escola ao vivo, com atividades, o ateliê de metalurgia, o ateliê de cerâmica, etc, 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 que está adoçado, não está no sítio, mas está numa zona adjacente ao local. E depois temos na retaguarda, em Almeria, o Museu da Almeria, que é este museu, uma história rocambolesca do sul de Espanha, daquelas de corrupção, de um edifício que faliu, e depois não sabia o que é que sabia fazer do edifício, faz um museu, o que significa que não é, do ponto de vista museográfico, dos melhores museus que eu conheço. Embora moderno, tudo muito moderno. Depois temos outros casos, também em Espanha, por exemplo, a Atapuerca, aqui temos o local, a trincheira do grande ferrocarril e as escavações, e depois, nas imediações, lá ao fundo poder-se ver a Atapuerca, próximo da Catedral de Burgos, a célebre, temos o Museu e Centro de Investigação de Atapuerca, que aqui vimos, e próximo os ateliês também de arqueologia experimental, etc. Portanto, este tipo de modelo, agora na direção do arqueologia experimental, do que em Espanha, em França se chama arqueodromo, aliás, a original é em inglês, mas depois em França é muito desenvolvido também, de que temos também no Val do Coa e por todo o país, e aliás, nascem os arqueólogos portugueses também, estamos a utilizar estes tipos de ateliês, não é? Que são muito interessantes também, muito importantes para a sociabilização da arqueologia, e os museus junto aos sítios arqueológicos, como é o célebre não direi tanto, mas o importante e muito bom Museu do Coa, não é? Onde nós vimos não só de forma até melhor do que no próprio local, muitas vezes, a arte, como na altura pouco, agora já é muito contexto arqueológico proveniente, inclusivamente a estratigrafia. Reparem, é uma forma de apresentar a estratigrafia no museu, que é basicamente da arte pré-histórica, mas arte. Os acontecimentos de família, os programas de família, em Inglaterra existe o English Heritage, que é muito forte nesta atividade de programas de família, para arqueologia para famílias. E em Portugal não temos muito, mas vamos tendo alguma coisinha. Esta, por exemplo, para mostrar que não é preciso grandes investimentos, grandes associações, grandes serviços. É um caso de um casalinho novo, o Luís Lobato Faria e Eunice Gomes, um de Cascalense, de Cascais, o outro com família aqui na aldeia, está-me a faltar agora o nome da aldeia aqui no Conselho do Alandroal, Venda Nova, não é Venda Nova, não me lembro agora o nome, alguém saberá, com o cãozinho deles, a Luna. O que é que fizeram? À falta de trabalho, à falta de emprego, fixaram-se na aldeia. A família dela tinha lá arranjou-lhe lá uma casinha muito humilde, mas uma casinha onde ficam, e entretiveram-se, como quem diz, ocupam-se a fazer programas que, através dos sistemas simples de internet, não é com publicidades pagas, não é nada do amigo que fala ao amigo, da divulgação internet, com design absolutamente primário, vão fazendo sucessivos programas, cartazes, aqui estão, olhem, reparem este design, que é um design, qualquer designer ficava com os cabelos em pé, mas que são passeios no Guadiana, à Serra d'Ossa, isto e aquilo, e eles, quando eu lá estive com eles, eu próprio fui ter com eles, porque não os conhecia para saber como era e tal, e andei com eles no campo, me diziam, pronto, eles não ganham muito dinheiro com aquilo, mas dá-lhes para viver, não é? Portanto, este tipo de oferta também me parece muito, 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 muito importante. Último postulado, estou quase a chegar ao fim, a arqueologia ou serve a vida ou não é nada. Podendo ser terreno de culto, religioso ou laico. O laico no sentido mesmo nosso, científico.
Claro que estas frases de que qualquer coisa ou serve para a vida ou não serve para nada, são um bocadinho infantis e podem-se aplicar a qualquer domínio da vida social. Qualquer coisa que exista na sociedade ou serve para a vida ou não serve para nada. Isso é óbvio. Portanto, enfim, valem o que valem. Mas neste caso eu utilizei-a para regressar à questão da angústia que vos falava há bocado. Este é o título de uma conferência que fiz há uns meses, num congresso sobre vilas romanas, de que não sei nada, e portanto disse ao José da Encarnação que a única forma que podia lá ir era ser algum provocar um bocado nesta linha do restauro e do não restauro e tudo isso. E chamei-lhe alindar ou reinventar sítios arqueológicos para turista ver. E este é um tema bastante complexo, eu vou terminar com ele, não querendo amassar-vos muito, mas deixando apenas o lá miré para que possam desenvolver. Diria, em termos muito simples, que há duas grandes correntes que vêm desde o século XIX. A do restauro pesado, que encontra em John Ruskin, um lord inglês, um dos principais mentores. Ele é totalmente contra o restauro é sempre uma mentira, a ruína deve-se conservar como ruína e mais nada, ponto final. E diz coisas com as quais nós temos que concordar. O princípio dos tempos modernos é negligenciar primeiro os edifícios e restaurá-los depois. Parece que isto, até assim é que se constitui mercado, diríamos nós agora. Não é o caso, ele não o dizia porque ele está a escrever no final do século XIX. E Ruskin diz, não temos de modo algum o direito de lhes tocar nos edifícios dos tempos passados. Eles não são nossos. Pertencem em parte aos que os construírem e em parte a todas as gerações que nos sucederão. E tudo isto faz sentido. Só que ele acrescentava, o único critério para valorizar é o bom gosto das coisas, que é uma qualidade moral. O gosto não constitui somente parte de um código moral, é a única moralidade, o bom gosto. Ora, os mais cáusticos diziam de John Ruskin e muitos do tempo dele, defendendo a mesma ideia do ruinismo, que era o grupo dos lordes falidos. Aqueles que, deixando de ter dinheiro para manter os seus manuais, as suas mansões, as suas propriedades, inventaram a ideia de que a ruína, ao gosto romântico, é que é boa e é que respeita verdadeiramente a dignidade do passado. Bom, eu diria nem 8 nem 80. O oposto a isto, o restauro pesado, é o Viollet-le-Duc, que normalmente é considerado como um anti-arqueólogos e o contrário, e muito... Tudo mentira. Viollet-le-Duc apreciava muitíssimo a arqueologia e defendia muitos arqueólogos. Mas ele dizia isto, restaurar um edifício não é o mesmo que o manter, reparar ou refazer. É restabelecê-lo num estado completo que ele possa nunca ter tido, num dado momento. Ou seja, Viollet-le-Duc é conhecido por o restauro de abadias e mosteiros, em que, mesmo que tenha acontecido haver uma igreja naquele local, por exemplo, em Carcassonne, se não estou agora em erro, não, em Carcassonne, ele inventou e construiu toda uma igreja gótica, onde ela era suposto devesse existir. E nós sabemos em Portugal como isso aconteceu durante o Estado Novo com as ameias nos castelos. Se era suposto que existissem, mesmo não tendo existido, nós fazemos. Esta ideia do restauro, conforme foi pensado, ou deveria ter sido pensado mesmo que não tivesse sido feito, é altamente inaceitável para nós arqueólogos. É o contrário do arqueólogo. Mas, curiosamente, o mesmo Viollet-le-Duc dizia o seguinte, que isto era assim, mas é necessário, antes de começar, tudo buscar, tudo examinar, reunir os menores fragmentos, tendo o cuidado de constatar o ponto onde foram descobertos, e somente iniciar a obra quando todos os elementos remanescentes tiverem encontrado logicamente o seu destino e o seu lugar. O restauro deve ser mínimo, modesto, discreto, honrado e arqueologicamente puro. Deve evitar a subjetividade e estar fundado sobre um método racional de análise do momento e das fontes gráficas e arquivísticas. Parece não é a mesma pessoa a falar. E era. Só que isto é, digamos, em teoria, ou não é em teoria, é o ideal. O ideal é que se faça restauro com os dados todos. Mas quando os dados todos não há, faz com o que puder. Não, no fundo era isto que eu queria dizer. Em arqueologia, o problema da ruína é muito complexo, porque nós levamos-lo ao extremo. Ao alicerce, às pedras soltas, ao tijolo ou ao caco. E o primeiro impulso que nós poderíamos ter como arqueólogos é dizer, restauro, como o John Ruskin. Nem pensar. A ruína é que é verdadeira. Nós o que encontramos quando escavamos são ruínas e, portanto, isso é que é verdadeiro. E cacos. Mesmo no museu, eu sempre tive, enquanto fui diretor do Museu Nacional de Arqueologia, alguma tensão com conservadores, porque para mim é melhor não restaurar pesadamente um fragmento de cerâmica, deixar os buracos abertos, colar o mínimo possível. Não é refazer a peça como se tivesse sido encontrada e usada até anteontem. O tempo também se expressa nisso, no caco.
não é? Portanto, há um terreno, mesmo ao nível das peças de museu, muito complexo e que origina grandes debates. Portanto, consolidar apenas. Mas será que a ruína é autêntica? E também o objeto do museu é autêntico? Reparem, esta nossa colega espanhola, a Amália Pérez Ruiz Gil, num livro muito interessante, a tese de doutoramento dela sobre a Idade do Bronze, diz o seguinte: a ruína em si não é uma verdade, mas somente a recordação dessa verdade. E como recordação, encontra-se joeirada, filtrada, pelo tempo, claro. Considerado autêntico, o sítio arqueológico abandonado e coberto de erva constitui uma perspectiva pessoal ao estilo dos românticos do século XIX, do Ruskin, mas não capta a realidade, o autêntico aspecto de quando o edifício estava vivo, pois nesse momento não constituiria uma ruína, como é óbvio. E, portanto, não é evidente que a ruína seja uma verdade e que seja a verdade que se deva conservar. Bem, conclusões, vou terminar. Eu diria que a percepção social de qualquer ruína, máxima de qualquer vestígio arqueológico, constitui sempre um compromisso entre autenticidade e restauro. Sendo que ambos contêm uma componente contemporânea, de recriação contemporânea. Existem tendencialmente duas vias de aproximação à ruína: a da mínima intervenção, no limite do ruinismo, de John Ruskin, a da máxima intervenção, no limite da reconstrução total e ideal de Viollet-le-Duc. O favorecimento de uma ou outra opção resulta do ambiente social de cada época. A mínima intervenção é própria de sociedades democráticas de alguma abundância, mas contém o perigo do elitismo. O mais exemplo típico continuo a dizer, é o do Ruskin, ou mesmo da atual Escócia, por exemplo, com as belas ruínas das abadias, mas que é de um elitismo total. A máxima intervenção é própria de regimes autoritários, por razões de legitimação no passado, de educação programada das massas e de rentabilização das ruínas segundo as leis do mercado. A conservação, patrimonialização, não constitui a única via de utilização social dos bens arqueológicos. Entendidos como fontes de conhecimento, estão sujeitos à metodologia arqueológica que muitas vezes é destrutiva. Nós, muitas vezes, temos de destruir um sítio arqueológico no ato do seu estudo. E estamos a cumprir a nossa função social. A função social não se limita, nem se resume à obrigação de patrimonializar. Não escavar um sítio a partir de uma certa camada para não destruir essa camada, porque assim não podemos chegar às de baixo. Não. Nós, e a lei a que tivemos que obedecer, temos a responsabilidade muito grave, ética, e legal também, mas ética antes de tudo, de, em cada momento, saber o que estamos dispostos a defender a destruir. E aquilo que achamos que deve ser conservado, ou que nos obrigam a conservar, em que termos é que deve ser conservado nessa dicotomia entre ruína e restauro? Em termos patrimonialistas, mantém-se, no entanto, válidos os princípios gerais e as diferentes modalidades de intervenção recomendadas pelas sucessivas cartas sobre o restauro. O recurso às diferentes modalidades de intervenção recomendadas depende muito de cada situação concreta, tanto no plano técnico como, sobretudo, no plano político, em sentido lato. O uso que a polis entender fazer da ruína. Pode-se falar em consolidação, pode-se falar em anastilose, recordo aqui o Dom Fernando Almeida novamente, pode-se falar em reconstituição parcial ou em reconstituição total, em reabilitação e em réplica. Tudo isto encontra acolhimento em cartas de restauro, sobre o restauro. O princípio da mínima intervenção é um dos mais sedimentados na teoria patrimonialista da segunda metade do século XX, mas assiste-se hoje a um retorno a concepções de intervenção muito pesadas. Já não na ótica política, da afirmação do Estado Central, napoleónico, como no tempo de Viollet-le-Duc, mas na rendição às forças do mercado, especialmente ao turismo de massas e à sociedade do espetáculo, a chamada cultura dos eventos. É bom? É mau? Isto é bom? Isto é mau? Eu tenho grandes dúvidas sobre tudo isto. Não me posiciono logo como o cão de Pavlov contra. Depende do ponto de vista de cada um e daquilo que possa merecer vencimento social em cada época e em cada sistema social concreto. Poderia ter um desabafo final. Para mim, arqueólogo antes de ser museólogo, historiador antes de ser patrimonialista, a cultura dos eventos e todo o seu cortejo de consequência constituem um empobrecimento até a um recuo civilizacional. O triunfo enganoso da epiderme dos sentidos sobre a perenidade do conhecimento ditado pela razão. E procuro convencer os outros de que assim é. Umas vezes ganho, outras vezes perco. Bom, é a vida.
Vivemos numa sociedade onde não ganhamos sempre e onde nem podemos ter a pretensão de que o nosso ponto de vista, neste caso de arqueólogos, é o melhor.